Boa tarde, é uma alegria me unir a vocês nessa vigília, nessa maratona pensando a religião. Obrigado, pastor Dr. Elmer, pelo convite, também Dario e outros que estenderam esse convite. O probleminha que me impediu de estar aqui na primeira vez foi a Covid, justamente. Então, fiquei em casa assistindo, orando, torcendo por tudo, né? E muito feliz de ver aqui as palestras, os louvores, a oração. Foi um evento marcante e esperamos que esse seja tanto quanto. Eu já disse noutra vez em que o Prisma esteve cantando, quando eu falei no NASP de São Paulo, que algumas músicas me fazem voltar no tempo, recordar o tempo da minha conversão, as minhas raízes, né? Já que o tema hoje é raízes. Deus seja louvado, né, pela mensagem pregada e falada e cantada. Já que o nosso tema é raízes, eu pensei como iniciar, né, essa nossa conversa aqui, essa maratona, de maneira a irmos às raízes realmente, né? E de fato, quando nós pensamos na história dos pioneiros e como essa identidade que nós chamamos de adventista foi sendo formada, plasmada ao longo do tempo, isso mexe com a gente. Depois eu vou contar um pouquinho do meu TCC de jornalismo, lá dos anos 90, meados dos anos 90, que foi justamente uma pesquisa. Eu escrevi um livro, reportagem, sobre a chegada do adventismo ao Brasil. E como isso mudou profundamente a minha concepção de adventismo. O meu adventismo foi mudado pelo meu TCC, justamente pelo contato que eu tive com a história dos pioneiros. A forma como eles encaravam, eles pensavam a religião. E a forma como nós muitas vezes os esquecemos e desprezamos. E tudo que existe hoje, essa estrutura, o fato de sermos o maior país adventista no mundo, não aconteceu por acaso. Isso não brotou do nada por geração espontânea. Da vida deles, imitem a fé que tiveram. Na Bíblia, a tradução, linguagem de hoje, fica até mais interessante esse verso, porque diz assim: lembrem-se de seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que tinham. Sabem, se vocês me perguntassem de todas as pesquisas que eu fiz, tanto nos Estados Unidos, quanto Europa e Brasil, sobre a história da igreja, para escrever o livro A Chegada do Adventismo ao Brasil. Claro, quando era estudante eu não fiz toda essa pesquisa porque não tinha nem recursos, né? Algum tempo depois, então já como editor, eu tive acesso a arquivos, lugares, e eu pude aprofundar a pesquisa. Mas os lugares que mais me marcaram foram os cemitérios. Tétrico, né? Mas não, porque os cemitérios adventistas são diferentes. Eu vou mencionar dois aqui, do Brasil. Um em Gaspar Alto e o outro lá em Rolante, na fazenda Passos. O cemitério de Gaspar Alto é o cemitério dos pioneiros. O de Rolante é o cemitério da Esperança. Eu inverti, Gaspar Alto, da Esperança, Rolante dos pioneiros. Em ambos, quando eu estava sendo ali conduzido por um guia, eu percebi que os túmulos são cemitérios pequenos, então tem um corredor central, túmulos à direita e à esquerda desse corredor. E curiosamente, todos os túmulos apontavam para a mesma direção, apontam para a mesma direção. O usual é que os pés dos túmulos fiquem para o corredor central, não é? Mas ali era diferente, tanto de Rolante quanto esse de Gaspar Alto, em Santa Catarina. E eu perguntei, me lembro que quando eu estava lá em Rolante, com o guia ali, né, um irmão que estava me conduzindo nessas visitas, eu perguntei por que aqui esse cemitério tem essa configuração. E ele então me perguntou: você sabe que direção é aquela? Eu estava meio perdido ali, não era a minha região, né, não tinha uma bússola para me orientar. Eu falei: não sei, oriente. Na hora, a ficha caiu. Surge logo no oriente uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem, vai crescendo, se tornando brilhante, até se perceber que é uma nuvem de anjos que rodeia o Salvador. Os pioneiros, tanto em Gaspar Alto quanto em Rolante, pediram para ser sepultados na direção de onde Cristo virá. E eu louvei a Deus naquele momento, porque eu percebi que, mesmo na morte, eles ainda pregam. A fé
E aqui o texto de Paulo diz: imitem a fé que eles tinham e a maneira como morreram. Nós não podemos esquecer a memória dos pioneiros. Não podemos esquecer nossas raízes, porque assim nós acabamos não sabendo mais para onde estamos indo. Perdemos o rumo, né? Alguns textos de Ellen White que reforçam isso que eu estou dizendo. Testemunhos para a Igreja, volume 6. A história passada desta causa deve ser repetida muitas vezes ao povo, tanto aos velhos quanto aos moços. Necessitamos rememorar frequentemente a bondade do Senhor e louvá-lo pelas suas maravilhas. Outro texto, Testemunhos Seletos, volume 3. Ao recapitular, essa foto é uma das últimas que a senhora White, que foi tirada dela, né? Já estava bem idosa, 80 e poucos anos. Ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer: louvado seja Deus. Ao ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado, o seu ensino em nossa história passada. Não temeremos o futuro, a menos que esqueçamos de nossas raízes, de como Deus tem nos conduzido como igreja, como povo, como movimento. Já que é estímulo, tanto de Paulo quanto de Ellen White, que nós rememoremos, pensemos nos pioneiros, na história deles, eu quero fazer isso com vocês então, neste momento. Começando pelo Guilherme Miller, ou William Miller. Só para recordar alguns traços biográficos, né? Você se lembra que ele era filho de pais religiosos, mas em algum momento da vida se tornou um deísta. Um deísta é aquele que até não chega a ser um ateu, mas acha que Deus criou o mundo como alguém que dá corda no relógio e abandona o relógio. Deus não se envolvia com as coisas do ser humano, Deus tinha se afastado. Miller se torna quase um cético, né? Mas era um homem culto, um grande leitor. Desde a infância lia muito. Vai para a guerra, e nessa experiência aí de combater os soldados da Inglaterra, vendo tantas pessoas morrer, ele volta transformado. E ele toma uma decisão de estudar a Bíblia verso por verso, e não avançar na leitura até que entendesse tudo, harmonizasse tudo. E ele usa para isso apenas uma concordância bíblica, só a Bíblia e uma concordância. E assim ele começa essa aventura de estudo, que mudou os rumos da história religiosa dos Estados Unidos e a nossa história. Ele se deparou com Daniel 8,14, e ali não conseguia avançar, queria entender aquilo, e ao estudar esse texto, nós sabemos da história, ele se convenceu de que aquele texto ele estava prevendo a volta de Jesus. Isso 25 anos da volta de Jesus. Pensem, doce como mel na boca essa mensagem, né? Mas que depois foi amargosa, foi terrível. Mas desse desapontamento nasce o movimento milerita, e depois o movimento milerita antecede, depois o movimento adventista, e alguns anos depois a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 1831, ele sentiu que devia partilhar aquilo que ele estava estudando, porque faltava pouco para a volta de Jesus, supunha, e ele precisava ajudar as pessoas a se prepararem para isso, não podia guardar para si, mas ele tinha medo de pregar, era uma mensagem muito forte, e ele tentou colocar Deus na parede, e disse assim: Senhor, eu só vou pregar se alguém vier à minha porta pedir para eu pregar isso. Não brinque com Deus. Numa manhã, aí está a casa dele, né? Hoje é museu, lá em Hampton, no estado de Nova York. A casa dele exatamente como era naquele tempo, né? Ali, mais para o lado direito, atrás de um bosque, fica aquela rocha vulcânica, que ficou conhecida como Rocha da Ascensão, onde a família dele e alguns poucos crentes estavam lá guardando a volta de Jesus para 1844, 22 de outubro, né? Bem, numa manhã de domingo, assim, aí o quarto dele, vejam ali, sobre a mesa, exatamente o que eu falei para vocês. Lá na parede, o PowerPoint da época, né? Um cartaz que ele usava para fazer suas palestras proféticas, né? Era o Prezi, PowerPoint daquela época, né? Mas ele já era uma pessoa à frente do seu tempo, né? E aqui sobre a mesa, a Bíblia e a concordância.
Imagine os anjos de Deus naquele quarto, ao lado de Miller, quando ele estudava a palavra de Deus. Praticamente um reformador, né? Como os que o precederam, Lutero, Calvino, Zwinglio, Guilherme Miller, William Miller. Então, numa manhã de domingo, ele estava em casa tranquilo, porque ele pensou, Deus não vai atender meu desafio, né? Vou ficar aqui em paz. Tinha 54 anos, se eu não me engano, 50 anos. Batem a porta, de manhã cedo, domingo. Ele abre a porta, o sobrinho, que diz assim, tio Miller, papai me pediu para trazer um recado. O senhor pode pregar hoje à noite na igreja sobre essas coisas de Daniel que o senhor tem estudado aí? E agora? Ele sai pela porta, vai para o bosque, se ajoelha, chora, esperneia, que a gente diria assim, né? E diz, Senhor, mas ele era um militar, um homem de palavra. E ele pensou, eu honrei os homens, honrei patentes humanas, não vou honrar o meu Deus? E aí, como eu disse, a história passa a conhecer William Miller. Outros começam a pregar essa mensagem. Estados Unidos tinha na época uma população de 17 milhões de habitantes apenas. 1 milhão de pessoas chegaram a ser alcançadas pela mensagem do Advento. Pensem, foi realmente um despertamento muito poderoso. Miller. Rachel Oakes, uma figura importante também na história da nossa igreja, nem sempre tão lembrada. Rachel Oakes era uma batista do sétimo dia. E ela passou a frequentar, porque se mudou para uma localidade ali em Washington, não a capital, mas Washington, no estado de Nova York. Lá tem várias cidades assim, com o mesmo nome, né? Em estados diferentes. E nessa igrejinha aí, o pastor era o Frederick Wheeler. Eram milleritas, haviam crido na mensagem do Advento. E um dia a senhora Oakes estava ali participando de uma santa ceia. O pastor Wheeler falou sobre os 10 mandamentos. Mas quando chegou ao que corresponde ao 4º mandamento na Bíblia, ele disse que temos que guardar o domingo. E a irmã Rachel ficou contrariada com isso, claro, né? Era uma batista do sétimo dia. Após o culto, ela procurou o pastor, educadamente, e disse, pastor, eu quero lhe dizer uma coisa. Lindo sermão, tudo muito bonito, mas aquilo que o senhor disse sobre domingo não é verdade. Ah, é, irmã, por quê? Ele foi humilde, ele a ouviu, estudou a Bíblia e se convenceu. Aliás, toda aquela igreja ali em Washington, Nova York, tornou-se sabatista. Foram os primeiros milleritas sabatistas, né, ou adventistas sabatistas. 300 quilômetros dali, uma outra figura importante, um dos fundadores do adventismo, né, capitão José Bates, ou Joseph Bates, um homem justo, correto, já era um defensor da questão da temperança. Aqueles que iam para o seu navio, né, com ele, não podiam beber bebida alcoólica. Era um homem correto, muito bem informado, culto, conhecia astronomia e outras áreas do conhecimento. Ele ficou sabendo que lá, 300 quilômetros distante, uma igreja inteira estava aguardando o sábado. Sabe o que ele fez? Viajou para lá. Pegou um avião, eu não sei nem como ele foi, se foi de carroça, alguma coisa assim. Então, 300 quilômetros desse jeito. Mas ele foi. Eu quero que você perceba, nessa nossa fala introdutória, o amor pela verdade que movia essas pessoas. O compromisso com Deus. Eu quero saber qual é a vontade de Deus e quero fazer a vontade de Deus. Era isso que movia esses homens e mulheres ali, nas nossas raízes adventistas. Então o capitão Bates vai para Washington, se encontra com o pastor Frederick Wheeler, passam ali dias estudando a palavra de Deus, e o capitão Bates volta convencido. Lá na divisa ali entre Fairhaven e New Bedford, lá em Massachusetts, havia uma ponte, hoje não há mais ali essa ponte, mas havia uma ponte que dava passagem de um lado para o outro. E ali estava então o capitão Bates, atravessando a ponte, indo para casa. E aí um daqueles que o conheciam perguntou, capitão Bates, quais são as notícias? Porque ele era um homem bem informado. Era quase que um jornal ambulante. Capitão Bates, quais são as novas?
E ele responde: as novas são que o sábado, o do sétimo dia, é o mandamento de Deus, é o dia de descanso. Primeiro converso dele, porque aquele homem se converteu. E ele vai para casa e começa a escrever sobre isso, e ele tem um sonho. E nesse sonho Deus diz: vá para Battle Creek, pregar essa mensagem. 1.500 quilômetros dali, para dentro dos Estados Unidos, porque Deus tinha um plano em relação àquela localidade. Tempos depois, um casal, cujo sobrenome era White, se muda para lá. Ele vai para Battle Creek, 1.500 quilômetros. E quando chega lá, e agora, o que eu faço? Vou pregar para quem? Como? Ele teve uma ideia, ele foi até o correio e perguntou para o pessoal ali: escuta, quem é o homem mais honesto dessa cidade? Aí o pessoal não pestanejou, disse: não, o mais honesto é o senhor David Hewitt. David Hewitt, tem lá uma casa, é uma réplica, né, da casa que pertenceu a ele, na vila histórica ali em Battle Creek. Ele vai até a casa do David Hewitt, bate a porta, a família estava fazendo de jejum, era cedo, e pois não, olha, eu vim aqui porque eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Deus me mandou aqui. Pois não, pode entrar. Olha, que incrível. E ele fez o culto com eles, ficou ali algum tempo, e aquela família se converteu tanto ao adventismo quanto ao sábado. E a obra começou a crescer em Battle Creek. Pessoas foram se convertendo. Vocês percebem a sinceridade, o amor pela verdade, a seriedade com que eles encaravam a palavra de Deus? Lindo, na verdade. E chegamos então a outra cofundadora do adventismo. Nós temos então Joseph Bates, temos Tiago White e Ellen White, o trio assim mais importante de pioneiros. Jovenzinha, 17 anos, teve sua primeira visão, uma visão que confortou os adventistas, né, os mileritas, e passou a ter várias visões e depois sonhos, um ministério profícuo de 70 anos, um instrumento poderoso nas mãos de Deus, que a igreja abraçou, respeitou, tem respeitado e espero que respeite até o fim, porque nós tivemos um profeta entre nós, uma profetisa de Deus verdadeira, cujas credenciais são bíblicas, e quem lê sabe do que eu estou falando. É uma bênção. Foi naquele tempo e continua sendo. A igreja poderia ter se esfacelado, porque havia muitas ideias, pessoas que vinham de muitos movimentos, e ela foi um elemento agregador, que Deus usou para ajudar a conduzir os rumos desse movimento e criar uma unidade maravilhosa. Bem, eu quero ler só um texto dela que para mim é emocionante. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 206, ela registrou: muitos de nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces de nossa fé. Pastor Eleazar e eu pregamos hoje lá na Igreja Central de Hortolândia sobre os alicerces, ou o alicerce, a rocha, que é Cristo e sua palavra. Então ela diz: poucos reconhecem, porque não conhecem a história, esqueceram suas raízes. Poucos sabem de quão firmes foram lançados ali os alicerces da nossa fé. Meu esposo, Tiago White, ou James White, o pastor José Bates e o pai Pierce, pastor Hiram Edson e outros que eram inteligentes, nobres e verdadeiros, achavam-se entre os que, expirado o tempo de 1844, buscavam a verdade como a tesouros escondidos. Reunia-me com eles e estudávamos e orávamos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos reunidos até alta noite, e às vezes a noite toda, pedindo luz e estudando a palavra. Repetidas vezes, esses irmãos se reuniam para estudar a Bíblia, a fim de conhecerem o seu sentido e a fim de que estivessem preparados para ensiná-la com poder. Você tem feito isso? Adventista do sétimo dia? Será que eu tenho feito isso também? Ficar até altas horas da noite estudando a palavra, às vezes até virar a noite para conhecer a vontade de Deus, ou temos nos distraído com outras coisas que nos fazem virar a noite, ou temos nos perdido pelo caminho com coisas que não edificam. Eu
fico um pouco envergonhado quando leio um texto como esse, confesso a vocês. Mas fico também orgulhoso de saber que nossos pioneiros tinham essa paixão pela palavra de Deus. Para que eles faziam isso? Para conhecer o sentido da palavra e estar preparados para ensinar a palavra com poder. Eu quero que vocês percebam, porque o fio condutor da minha fala agora é esse mesmo. O amor, a seriedade com que os pioneiros lançaram os fundamentos do nosso movimento. Por isso que é muito estranho, como disse o Dr. Elmer na sua fala brilhante aqui, introdutória, né? Ver movimentos relativizando a palavra, tentando fragilizar os alicerces da palavra. Isso não é o espírito que moveu o adventismo desde seus primórdios. Muito pelo contrário. O adventismo nasce do desejo de conhecer a palavra como ela é e ensinar essa verdade às pessoas. Não de ser assimilado pela cultura, mas de transformar a cultura que nos rodeia. Eu quero fazer um convite aqui a vocês, já fiz ontem na live com os meus amigos, né? Pastor Sérgio, Pastor Adriano e Pastor Eleazar. Nós estamos começando aí um projeto com vários amigos e amigas, Projeto Videira. Ali no meio está destacado o ID, né? É mais um auxílio para se unir a Novo Tempo, a divisão sul-americana, para treinar instrutores e captar interessados em conhecer a palavra de Deus. Basicamente é isso. Eu nunca dei um estudo bíblico, como é que faz? Você vai saber. Nós vamos produzir vídeos, mini cursos. É isso que temos que fazer. Não perder tempo com outras coisas que estão secundárias. Missão, ide e pregar o evangelho, ensinando a guardar todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não permitamos que o diabo nos desvie desse foco. Então surge aí um projeto para ajudar, para se unir a outros mais. projetovideira.com.br. Se quer ser um instrutor, tem lá um campo. Quer ser um aluno, tem lá um campo. Tá bom? No mínimo ore por isso, para que haja um movimento, né? A divisão sul-americana colocou como um dos seus 4 enfoques para esse quinquênio: estudos bíblicos. Por que eu sou apaixonado por isso? Porque eu sou fruto disso. Eu fui alcançado por esse método divino, que, como diz Ellen White, nasceu no coração de Deus. Alguém teve a coragem, o desprendimento de me dar estudos bíblicos, um adventista, que tinha essa motivação dos pioneiros. E hoje eu estou aqui. E gostaria muito que outras pessoas tivessem esse mesmo privilégio. E quero fazer o meu melhor para que isso aconteça também. Avancemos aqui para o Brasil. Ali está o meu TCC de jornalismo, primeira capa, né, que foi lançado em 1996, e agora foi feita uma atualização. Bastante coisa nova, eu incorporei ao livro, descobri muito mais fazendo pesquisas, conhecendo vários lugares, e eu quero recomendar a vocês. Não porque seja meu livro, mas porque ele fala de pioneiros, de histórias que mudaram a minha vida. Eu vou contar só 3 aqui, mas tem muitas histórias maravilhosas que mexem com a gente. Testemunhos lindíssimos. Eu quero começar contando do primórdio mesmo. Aqui no Brasil, era 1880, início dessa década, né? Um jovem alemão chamado Borchardt, lá na vila de Brusque, se envolveu numa briga, aparentemente matou o oponente e, com medo de ser vingado pela família ou preso, fugiu para o porto de Itajaí, pela mata. Porque se fosse pelo rio Itajaí, podia ser encontrado, era a rota de acesso do porto à vila, que hoje é a cidade, Brusque, lá no meu estado. Então ele foge pelo mato, leva vários dias, né, para chegar até o porto, e embarca clandestinamente num navio, que rumava para a Alemanha, ele ia voltar para o seu país natal, e possivelmente na Inglaterra, numa das paradas, ele encontrou missionários adventistas, que já estavam na Inglaterra, porque a Inglaterra era o coração, né? Dali partiam vários navios, e ali vinham pessoas de todo o mundo, então era um ponto estratégico para a missão adventista. E quando eles encontram Borchardt, sabendo que ele veio do Brasil, perguntaram: você está vindo do Brasil? Ele já ficou desconfiado. E já mandaram um WhatsApp aqui. Já me denunciaram. Ele, com medo, falou: sim, eu estou vindo do Brasil. Você conhece alguma pessoa que tem interesse em literatura adventista? Nós somos missionários adventistas. Aí ele ficou aliviado, né? não eram policiais. Sim, o meu tio, meu padrasto, ele é luterano. Como a maioria dos
migrantes alemães que vieram para o Brasil, né? Era luterano. E ele aceita, eu creio que ele aceita, assim. Aí deu o endereço do padrasto. Pouco tempo depois, chega lá na casa comercial de um senhor chamado Davi Hort, um pacote de Battle Creek. Lembra? Battle Creek? Lá estava a imprensa adventista, né? A publicadora adventista. 10 revistas com inscrição de capa em alemão, Stimme der Wahrheit, que é a voz da verdade. Davi Hort, Carlos Drefk, né? Veio para ele abre o pacote, pega uma para si, entrega as demais para os que estavam ali na casa comercial, era uma venda, até hoje esse casarão existe, lá em Brusque. E a literatura foi chegando cada vez mais e mais e mais, de graça, até que o Drefk ficou preocupado, o padrasto do Borchardt que brigou, né? Ficou preocupado, vai que um dia manda conta desse negócio. Ele cancelou, o pessoal ficou triste. Estavam gostando. Não só porque era alemão, né? A língua deles tinha um vínculo, né? Como eram mensagens que estavam tocando a vida deles. Volta de Jesus, saúde, estilo de vida e sábado também. Quando ele cancela, um professor polonês chamado Sikiewicz assumiu. Pode mandar para mim. Ficou pouco tempo, cancelou também. Aí entra em cena um bêbado, um jovem bêbado alemão, chamado Dressler. Ele passou a receber as revistas e os livros. O que ele fazia com isso? Ele ia até as vendas, trocava por cachaça. Exatamente. E os vendedores gostavam desses materiais porque eles arrancavam as páginas, embrulhavam sabão, tempero e vendiam as mercadorias embrulhadas. E a mensagem se espalhando. Você ia comprar sabão na mercearia, levava a mensagem adventista para casa. Deus é incrível. Primeiro comportou no Brasil um bêbado. E o primeiro método evangelístico, embrulhos de sabão, digamos assim. Incrível. Um desses, na verdade o primeiro converso, né? O primeiro converso foi um senhor chamado Guilherme também. Eu estou até pensando em escrever um livro, a história dos 3 Guilhermes. O terceiro está vindo aí, não falei dele ainda. O primeiro foi Miller, o segundo é Bels. Guilherme Bels, casado com Johanna Bels, havia vindo da Pomerânia em 1835 e foi o primeiro converso graças à leitura da literatura adventista no Brasil. Um dia, ele foi visitar o seu irmão Carl e viu na estante um livro que lhe chamou a atenção, escrito por Uriah Smith, um dos pioneiros adventistas nos Estados Unidos. Ele foi pegar o livro na estante e deixou cair, talvez pelas mãos grossas de lavrador, né? Deixou cair. Quando o livro se abriu no chão, o capítulo era do sábado para o domingo. Na hora, Bel se lembrou da infância, lá na Pomerânia, quando ele sozinho, em criança ainda, lendo a Bíblia, se deparou com o sábado. E perguntou para os pais, por que nós guardamos o domingo se está na Bíblia o sábado? E os pais deram aquela resposta clássica, né, que foi mudado isso aí, o sábado foi abolido, e a criança aceitou a explicação. Mas aquilo ficou lá, né? Anos depois, um continente de distância, ele volta a se deparar com a mensagem do sábado. Ele pega o livro emprestado, vai para casa, vira noites, de dia trabalhando na roça, à noite com o lampião, estudando a Bíblia e o livro de Smith. Olha a seriedade, a sede pela verdade. E depois de algum tempo, ele aceita o sábado. E torna-se então, como eu disse e repito, o primeiro guardador do sábado, graças à leitura de mensagem publicada pelos adventistas. Não havia pastor ainda, não havia missionários, comportores, nada. Era Deus, a literatura e o trabalho do Espírito Santo. E assim foi. Guilherme Bels e Johanna Bels se converteram, depois os filhos, um filho se tornou missionário, dali veio uma linhagem de pastores, história lindíssima, lindíssima. No dia em que o pacote foi aberto lá na casa do Davi Hort, naquele casarão, o filhinho de 10 anos, mais ou menos, nessa época, estava ali junto, contemplou a cena. De certo, muito curioso, criança, né? O que tem esse pacote que veio dos Estados Unidos com selo pago? Revistas. Adolfo Hort. Na época ele não houve conversões ali, né? O Davi Hort mesmo nunca se converteu. Mas 10 anos depois, Adolfo Hort
sabendo que em Gaspar Alto já havia um grupo de adventistas, uma igrejinha, ele que era um alemão, um jovem muito sangue quente, pensou assim: eu vou lá quebrar tudo. Religião de alemão é só luterana. Ele chamou um amigo, subiram no cavalo e foram de Brusque para Gaspar Alto, subiram a serra. Quando chegam lá, estava havendo um culto. Ele se aproxima da igreja com paus e ele começa a escutar alguém pregando, não sabemos quem foi. Mas o que pregou mexeu com ele. Da janela, ele falou para o companheiro: vamos embora. Como assim? Vamos embora, isso aí mexeu comigo. Eles descem a serra, Adolfo começa a estudar a Bíblia com a sua esposa em casa e se convence de que os adventistas estavam certos. Por causa disso, começavam a jogar pedras na casa dele ao pôr do sol, ovos podres, era assim. Adventistas, quando passavam pelas ruas da vila de Brusque, eram chamados de Verflucht Sabbatisten, que quer dizer sabatistas amaldiçoados. Pensa que foi fácil? Pensa que será fácil? Logo mais? Estamos prontos para isso? Eles enfrentaram. A história de Adolfo é linda, porque ele queria destruir a igreja e tornou-se um construtor de igrejas. Eu dediquei um capítulo do meu livro para a história dele, porque eu acho assim essa ironia muito interessante. Ele queria derrubar a igreja e construiu algumas igrejas lá em Santa Catarina. Como está ali, ele está sentado no andaime lá, mais em cima. É o Adolfo Hort, construindo a igreja de Corupá, Santa Catarina. Tornou-se um grande missionário, um servo de Deus. Outra história é a do grande Guilherme Stein, é o terceiro Guilherme. A história de 3 Guilhermes: Miller, Bels, Stein. Guilherme Stein, também vindo da Alemanha, jovem, inteligente, conhecia já alguns idiomas então, teve contato com um livro vendido pelos comportores, que passaram pela região lá do interior de aqui do interior de São Paulo, Rio Claro, Indaiatuba, por aí, Piracicaba. Comportores lhe venderam para a família o livro Der Grosskampf. Sabe que livro é esse? O Grande Conflito. E ele começa a ler o Grande Conflito em alemão e se converte. Ele se torna o primeiro batizado no Brasil, porque quando o pastor Westphal veio da Argentina para o Brasil, que a obra começou na Argentina, né, na região de Crespo, Campo, ele desceu no Rio de Janeiro, que era o porto dos navios oceânicos, e obviamente, como já havia conversos aqui em São Paulo, em lugar de ir para Santa Catarina, que era muito mais longe, de início, ele passa por aqui, batiza os primeiros conversos de São Paulo e depois desce para Santa Catarina. E o primeiríssimo adventista batizado no Brasil foi Guilherme Stein. Stein fez a primeira tradução do livro Caminho a Cristo, porque ele achou que aqui que havia do inglês para o português era muito ruim. E eu vou traduzir então, vou retraduzir. Traduziu. Falava inglês, alemão, conhecia 40 idiomas. É o nosso John Andrews, eu gosto de comparar assim, muito culto. Ele já tinha contato com associações de astronomia, por exemplo, naquela época. O livro O Sábado, que é dele, começa, no primeiro capítulo, fala de supernovas. Imagina, naquele tempo. 1923 ele publicou esse livro. Foi o primeiro editor, é o nosso patrono da CPB. Primeiro editor da igreja no Brasil. Primeiro diretor de escola. Primeiro professor adventista no Brasil. Eu costumo chamá-lo de o pioneiro multifuncional. Dediquei um capítulo para ele também. Ele poderia ter sido um homem muito rico, porque casou-se com Maria Krahenbuhl, que já na época tinha uma fábrica de ferragens muito grande ali em Indaiatuba. Ele ia herdar esse negócio, mas ele disse para o sogro: obrigado, mas eu tenho uma missão maior. Eu vou ser um missionário, um pastor. E assim ele fez. Teve uma vida de privações, simples, mas um legado gigantesco. Converteu-se lendo a Bíblia, comparando com o livro Grande Conflito. Essa Bíblia aí pertenceu ao Guilherme Stein. Está lá na sede da Sociedade Criacionista Brasileira em Brasília. A história dela é impressionante. Ela estava num sebo no Rio de Janeiro. E aí o nosso irmão Roberto Conrad, que já foi orador da Voz da Profecia, foi ao sebo, certo dia, lá olhando os livros, se depara com uma Bíblia antiga, pega, quando abre, ele encontra
a seguinte inscrição: Guilherme Stein, filho. Não é possível. Ele conhecia a história. Me digam quais são as probabilidades de um adventista encontrar uma Bíblia de um adventista pioneiro num sebo, a ponto de saber a história daquela Bíblia e poder comprar imediatamente. É por Deus. O irmão Conrad comprou a Bíblia e deu de presente para o Museu da Sociedade Criacionista Brasileira. Olha lá, Bíblia em hebraico, cheia de, deixa eu ver se dá para ver ali, na outra foto, acho que está pequeno, mas ela é toda anotada, tem folhas que ele colava no meio assim, anotava tudo. É emocionante ver isso, gente. Guilherme Stein sozinho estudou grego e hebraico, além daquelas todas as línguas que eu já falei. Escreveu sobre Tupi-Guarani, fez estudos linguísticos, autodidata. Nossos pioneiros, é de tirar o chapéu, né? Incrível. Então, uma característica que eu percebo em comum em todos eles: amor pela Bíblia Sagrada e seriedade para com a palavra, a verdade revelada. Todos eles tinham essa marca. Queremos voltar às raízes? Imitemos. Você percebeu uma coisa interessante? E com isso eu vou encerrar. A mensagem cristã protestante, ela trouxe a partir da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Tanto é que os peregrinos, no Mayflower, desembarcaram em Plymouth, uma cidade ali em Massachusetts, na região lá do norte dos Estados Unidos. E ali, naquele berço protestante, nasce o adventismo. E ele floresce, por quê? Porque já havia pessoas que amavam a palavra de Deus, que respeitavam a Bíblia como toda inspirada, que levavam a sério. Ali nasceu o adventismo, na Nova Inglaterra. E no Brasil, primeiramente nas colônias alemãs, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, alguma coisa aqui em São Paulo e também em Minas Gerais, basicamente Espírito Santo também. Por quê? Porque eram protestantes também. Já tinham vindo da Inglaterra letrados com as suas Bíblias em alemão, davam valor, encaravam com seriedade a palavra de Deus, e nesse meio o adventismo foi se alastrando, e depois de tomar força, conquistou o Brasil todo. Alcançou-nos, os brasileiros latinos, de fala portuguesa. Mas ele começa entre pessoas que amavam a palavra. E quer saber como vai terminar? Com pessoas que amam a palavra. Essas são as nossas raízes. Precisamos voltar às nossas raízes. Eu quero só citar aqui 2 textos que eu vou retomar na minha última palestra aqui já à noite. A hermenêutica millerita, que Ellen White enaltece. Qual é? Os que se ocupam de proclamar a terceira mensagem angélica pesquisam as escrituras seguindo o mesmo plano que o pai Miller adotava. E eu já falei para vocês qual era o plano dele. Qual foi? Estudar a Bíblia de capa a capa, verso por verso, até entender todos eles. Unicamente com uma concordância. Ellen White chancela isso. E o Tratado de Teologia Adventista, que é uma obra oficial da igreja, na página 111 e 600, nas páginas 111 e 637, diz assim: a Igreja Adventista do Sétimo Dia ratifica a hermenêutica dos escritores bíblicos de Antioquia e da Reforma. Rejeita o método alegórico de Alexandria e do catolicismo medieval, bem como o método crítico histórico do iluminismo racionalista e seus desdobramentos posteriores. A ênfase dos teólogos protestantes liberais sobre o evangelho social exerceu profunda influência na concepção deles de igreja. Satanás é muito esperto e ele está tentando fazer de tudo, está fazendo de tudo para solapar esse fundamento sólido, essa hermenêutica millerita que é o sola escritura, que é encarar a palavra de Deus como ela é de fato, toda a escritura inspirada por Deus. Então ele tem usado, eu grifei ali, o método crítico histórico do iluminismo racionalista e seus desdobramentos posteriores. Querem saber quais são? Fique aqui até o fim, porque eu vou voltar a esse assunto. Desdobramentos esses que estão tentando solapar a base, o fundamento, que nós realmente
pensemos mais nos nossos primeiros pais, primeiros líderes espirituais, imitemos a forma como eles viveram e, se for preciso, morramos como eles morreram, firmes na fé, fundamentados na palavra. Amém.